Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Manejo, sanidade, tecnologia, mercado, além das principais informações do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Prêmio Touro de Ouro, uma premiação já na sua 15ª edição, promovida pela revista A Granja e pela revista AGPEC. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os amigos da Scott Consultoria, que toda semana tem alguma coisa, uma novidade no setor do mercado para nos informar. Diretamente de Bebedouro, São Paulo, a análise dessa semana. Olá, José, e olá a todos que nos assistem. Aqui é Nicole Santos, eu sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre como está o mercado do boi. Então, na terça-feira, dia 5 de dezembro, a cotação da novilha gorda subiu em São Paulo, subiu R$ 5,00 por arroba e está sendo negociada em R$ 235,00 por arroba. No entanto, para as outras categorias destinadas ao abate, a gente tem visto uma estabilidade aí no início de dezembro, nesses primeiros dias de dezembro. Com isso, então, o boi China, destinado à exportação, está sendo negociado em R$ 245,00 por arroba, enquanto o boi comum, destinado ao mercado interno, está sendo negociado em R$ 240,00 por arroba. O que a gente tem visto, então, é uma redução na oferta de boiada destinada ao abate e também um encurtamento nas escalas de abate quando a gente faz essa comparação com o início de dezembro e com agosto e setembro, que foram os meses com os menores preços registrados aí no ano. Então, a gente tem visto esse encurtamento, mas apesar disso, as escalas de abate ainda estão confortáveis para a indústria frigorífica, girando em torno aí de uma semana e no máximo 10 dias. Falando agora um pouquinho então sobre a expectativa para o mercado do boi gordo nesse final de 2023 e início de 2024, a gente espera que os preços eles tenham movimentações positivas sim, mas não devem ser movimentações drásticas, nenhuma movimentação completamente expressiva e muito acima do que a gente tem visto no momento. Elas devem ficar, a gente deve ver movimentação sim, como indica o mercado futuro, mas a gente não espera que elas sejam drásticas. E com relação à exportação de carne bovina in natura, novembro de 2023 foi um mês muito bom em desempenho com relação ao volume exportado, sendo aí o melhor mês de novembro dentre todos os outros meses de novembro e consolidando então o ano de 2023 como o segundo melhor ano em desempenho do volume exportado de carne bovina, ficando atrás apenas de 2022, que foi um ano recorde, que foi o melhor ano da exportação brasileira, tanto em volume quanto em faturamento e também em preço. O preço pago pela carne bovina exportada, ele não está dos melhores no momento. Isso se deve muito e principalmente pelo dólar, que passou praticamente o ano todo abaixo da casa aí dos R$ 5,00. O que a gente espera, então, para 2024 com relação à exportação é de que ela cresça, assim como a produção brasileira de carne bovina. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero vocês na próxima. Até mais! O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito bem, então, conforme eu tinha falado no início do nosso programa de hoje, o tema é a premiação Touro de Ouro. E para falar sobre esse assunto, que e contar uma história bastante interessante, está conosco hoje Eduardo Hoffmann, diretor executivo da revista A Granja Total Agro. Eduardo Hoffmann, seja muito bem-vindo ao programa A Hora do Boi. Obrigado, Zé, é um prazer estar sendo entrevistado aqui contigo, sobre esse tema do Touro de Ouro, ainda que é um tema bem interessante, está fazendo 15 anos já essa premiação, uma premiação da revista AG,
iniciou, então, 15 anos atrás. Nós da Granja, da revista Granja e da AG, a gente gosta e tem já um DNA de premiações, né? Nós fazemos as premiações da Granja do Ano na Expo Inter, como tu bem conhece. Aliás, o privilégio de ser entrevistado por ti, tá, Zé? Muito legal. Né? Apesar que eu acho que vocês estão com uns entrevistados meio falho, né, para me chamarem aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar falar um pouco Touro de Ouro. Então, o DNA da revista tem esse DNA de fazer premiações, né? Então, nós já tínhamos a premiação da Granja do Ano na Expo Inter, né? Tem bem mais de 30 anos, quase 40 anos. Né? Falha a memória, agora eu era pequeno na época, quando começou. Então faz muito tempo. E a ideia do Touro de Ouro foi, então, a revista A Granja tinha a sua premiação, a Granja do Ano, na Expo Inter, e a revista G não tinha. Aí se pensou em criar uma premiação, né, que fosse uma premiação bastante ampla, que fosse para vários segmentos focados na pecuária, né? Então são segmentos da pecuária. E se iniciou isso, então, 15 anos atrás. A primeira premiação interessante foi feita no Maxud Plaza, né? Que era, na época, assim, um grande... hotel de São Paulo. Se imaginou também não fazer em Porto Alegre, sim em São Paulo, né? mais centralizado no país e tal. E na época tinha uma exposição, que era uma exposição pecuária, que era a Expo Leite. Tinha Feicorte. Tinha Feicorte, tinha Feicorte no meio do ano, em maio, por aí. E no final do ano, em novembro, tinha essa Fei Leite. E nós resolvemos fazer junto a Fei Leite, porque a Fei Leite já atraía muitas pessoas na época a São Paulo. Então já facilitava também para as pessoas estarem já em São Paulo. Quem não fosse de São Paulo já tinha essa feira, né? Que atraía bastante pessoas e tal. E resolvemos inovar na época, foi uma inovação e continua sendo, de fazer um café da manhã, né? Então não era uma entrega de prêmios assim, noturna, né, e tal. Festa noturna. Na revista Granja é à noite, né, um jantar à noite e tal. E essa, então, a gente inovou, vamos fazer um café da manhã, porque as manhãs nessa feira eram mais tranquilas. Não tinha muita programação. Então, foi tudo bolado nesse sentido. Primeiro, de privilegiar essas empresas todas, né? E fazer essa votação dessa forma, primeira vez no Maxud Plaza, em São Paulo. Bom, estamos na 15ª edição, né? E como tu disseste, já virou um sucesso e uma coisa que eu não tinha entendido, quer dizer, a revista Granja tinha uma premiação, aquela famosa, histórica, né, na Expo Inter, e aí a revista AG, também, né, do grupo A Granja Total Agro, fez essa premiação, o Touro de Ouro. Qual é a mecânica? Como é que é montado? Como é que o sujeito chega a ser um premiado do Touro de Ouro? Perfeito, é boa pergunta. As premiações que existem no mercado, né, seja do segmento que for, elas existem de várias formas, né? Nós optamos por uma forma, fazer exatamente igual que nem na Granja do Ano. Como é que é essa forma? Ela é livre, tu não tens um nome, por exemplo, sei lá, categoria empresa de inseminação artificial, por exemplo. Né? Não se elenca nenhuma empresa de inseminação artificial, né? Se deixa livre, né, para o votante. Quem é esse votante? Esse votante é o leitor da revista G ou da Granja, né? Tanto o leitor da revista impressa como ela, né, são nossos internautas, né? Então vai um link onde diz lá, um dos segmentos, então, empresa de inseminação artificial, por exemplo. O cara vai lá e põe a empresa que ele acha que é a preferida, a melhor, etc., e coloca lá. Isso em todos os segmentos, de toda forma. E no final, esses votos são contados, computados, e quem fez mais votos leva a premiação, né? É feito dessa forma, em rápidas pinceladas. Tem um período de, acho que 1 mês e meio, 2 meses, que ficam abertas essas votações, e é feito dessa forma. Não, eu me lembro que até eu já votei. Olha aí, pro Touro de Ouro. votou certo, né? Espero que sim. Não é voto impresso ainda, né? Mas eu acho que agora vamos ter que fazer voto impresso, é melhor. E nesse histórico dessa premiação, existe assim algum fato inusitado, algum fato interessante? O sujeito que mais ganhou, o cara que deu alguma polêmica, o sujeito que não ganhou e achou que tinha que ter ganho. Sempre tem uma historinha por trás, né? Sim. Tu sabes, é o seguinte, quando um ganha, todos os outros, não vou dizer que perdem, mas não ganham. Não ganham. Acho que o prêmio
não levam, né? Então, sim, na verdade aconteceram várias coisas nesses 15 anos, porque também são muitas votações, 30 e poucos segmentos, vezes 15 anos, só imagina, isso dá um número grande. 500 votações, né? 500 vencedores aí nesse tempo todo. Então, no primeiro ano já aconteceu alguma coisa tipo isso, uma empresa ganhou em vários segmentos lá, que ela tinha, enfim, era boa em vários delas, mas não tão boa assim, porque os caras, tipo assim, eu quero ganhar o Touro de Ouro, e fizeram uma campanha, digamos, para terem mais votos. Né? Por mais que se compute um voto por pessoa ou um voto por IP de computador e tal, né? A revista tenta fazer alguma coisa que tente blindar, digamos, para algum tipo de campanha mais exagerada e tal. Mas, enfim, mas tem limite fazer esses controles, né? Enfim, foi mais votado, também não pode ir lá e, enfim, mais votado vai ganhar sempre, né? Então, uma empresa ganhou, sei lá, 6 touros ou coisa parecida, não me recordo agora. E aí também aquilo, no primeiro ano a gente não tinha esses dispositivos mais de tentar filtrar e tal, porque, foi tão sucesso o negócio que nós vamos ter que fazer agora alguns esquemas para isso poder ficar mais representativo da realidade do mercado. Mas sempre lembrando, né, Zé? Assim, é a pesquisa. Não é uma pesquisa, isso é uma votação, no máximo é uma enquete com os nossos leitores internautas. Então, mas eu sou a empresa que mais vende, não sei onde. Cara, se fosse a gente pegaria daí, né? Por um patrimônio, faturamento, sei pode ser o maior, mas talvez não seja o melhor. Então, enfim, não é os que os nossos leitores internautas votaram. Esse é o critério, esse é o voto. Não quer dizer que seja maior, nem nada. O voto no final das contas, ele é a preferência dos leitores da revista grande e da revista G. Da G, exato, e de quem tem acesso a isso e a essa votação e tal. Mas é claro, tem empresas que pegam os caras e espalham para os clientes fazerem esses votos. Bom, é do jogo também, né? Quem então, não recebeu ainda daqui a pouco telefone, o cliente lá da empresa tal, o cara mandou assim, cara, olha, tu é eleitor lá, não esquece de votar na gente, ou coisa parecida, né? Isso não tem como evitar. Mas a votação em si, ela é muito bacana no sentido de que ela realmente premia os que realmente são assim melhores. Há também uma mudança, não quer dizer que quem ganhou esse ano vai ganhar o ano que vem, ou quem ganhou há uns anos atrás. Ela tem uma certa dinâmica bem interessante, né? Isso é bom também para as próprias empresas tirarem uma temperatura, mais ou menos, de como estão indo. Mas eu sempre digo, não é uma pesquisa, simplesmente uma votação. É uma preferência do leitor. Do leitor e tal, mas ela é uma preferência bem interessante, porque ela é alguém que as empresas olham ela como uma coisa interessante. Elas, obviamente que gostam de ganhar o Touro de Ouro, por óbvio, não porque ganhar, né? Aqui está o Touro de Ouro. Esse aqui é um modelo, acho que tem 10 anos. Os 5 primeiros anos, eu acho, era uma outra modelo, mas esse aqui ficou o modelo oficial agora, né? É o Oscar da pecuária. É o Oscar da pecuária, não? Então, todo mundo gosta de ganhar o Touro de Ouro porque ele tem fundamento, ele tem a ver. Porque tu me perguntasse dos votos, né? Como é que são feitas essas votações? Tem outras votações que são feitas por um colegiado. Tipo assim, alguns caras que entendem de um assunto escolhem tal coisa. Nós nunca fizemos dessa forma, porque a gente sempre achou que o colegiado sempre tem algum viés, alguma coisa tem que não um pequeno vício. Preferimos sempre, né, que o mais pessoas possíveis escolham quem são os e essa preferência do leitor da revista, né, tanto da revista grande como da AG Leilões, ela reflete, vamos dizer, a situação de um determinado ganhador no mercado, ou seja, a empresa X é a maior empresa, ou é a segunda, terceira, mas e ganhou o Touro de Ouro por representatividade por eleição dos seus leitores. Né? Existe essa equivalência? Em grande parte das vezes, sim. Então é porque o leitor da grande é um cara bem informado. Sim. Não, o leitor, enfim, primeiro, quem é leitor de revista, seja ela impressa ou digital, e vai atrás das informações, é alguém que
gosta de ter informações, que é bem informado e tal. Então as coisas não caem nunca muito fora, longe do pé, né? Sim. Então essa era a ideia. É muito dificilmente vai acontecer alguma coisa muito tipo esdrúxula, diferente, né? Ganhar alguém que não tenha representatividade nenhuma. Até poderia acontecer, mas não seria impossível, mas não é o que acontece. Não é o normal. O normal é isso. Nós temos as grandes do setor que são essa e aquela, e alguma delas bem provavelmente será a vencedora, né? Como tu disseste, então, uma empresa ela pode ganhar em vários segmentos. Claro. Quer dizer, numa mesma edição do concurso, ele pode ganhar vários. Sim, porque tu vê, por exemplo, Zé, aqui, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Sei lá, nós temos aqui, mosquicida, carrapaticidas, né? Sim. Defensivos, outros quaisquer, vários. Daqui a pouco tem essas grandes empresas, né, que fornecem vários desses defensivos animais, né? Então ela pode ganhar em várias categorias. No mesmo ano. No mesmo ano, claro, né? tá. Porque se ela produz vários produtos lá, né, que existem essas categorias, ela pode ganhar vários touros de ouro no mesmo ano. Né? Ou seja, quanto mais ela ganhar, mais solidifica a sua marca, vamos dizer, num determinado segmento. Como tu diz, produto... Sei lá, tem sal mineral e sal proteinado. Então, a maior parte das empresas que produzem sal mineral e produzem sal proteinado também. Elas estão candidatas a ganhar o touro nesses dois segmentos, a mesma empresa. Pode ser que ganhe mesmo os dois ou não, mas o que ela produzir está concorrendo, porque não existe uma lista pré-pronta. Zé Arthur vai dizer assim, não, eu gosto do carrapacida tal, põe esse aqui. Eu uso a cerca elétrica, essa aqui. Eu uso a balança tal, eu não sei... Cara, então, se tem alguma empresa, por exemplo, que ganhou agora, esse ano, nesse segmento, né, de cerca elétrica e também balanças, fazem alguns anos que a mesma empresa tem ganho. Por quê? Porque ela produz as balanças eletrônicas que o pessoal acha que são. Que são as melhores. As melhores, enfim, né, tem mais votação. E tanto na balança quanto na cerca elétrica. Né? São dois nomes de empresas, mas que pertencem ao mesmo conglomerado, ao mesmo grupo. Então isso é livre, né? Não impede então de algumas empresas ganharem mais de um touro, e claro, não impede de ela ganhar no ano passado, nesse ano. Mas aí que é interessante também ver um pouco essa movimentação, né? Que sei lá, como já tem 15 anos, tu já começa a ter um histórico interessante, lá 15 anos atrás, quem ganhava muito na segmento tal era esse, depois mudou para tal, e não sei o quê, ou esse permanece, porque tem de tudo. Deve ter categorias que talvez possa ter um cara que ganhou sempre, uma empresa que ganhou direto. Pode ser, não me recordo, mas pode ser que sim. Pode ser uma que ganhou por 10 anos ou por 12, que agora trocou. Tem de tudo, né? É bem interessante e tem uma certa dinâmica, né? Não é um cara que ganhou hoje e vai ganhar para a vida inteira. Se continuar fazendo um bom trabalho, possivelmente sim. Se fizer um bom serviço, está garantida a premiação. Garantida não sei, mas está garantido que está nas cabeças. Tem boas chances, exato. Eduardo, e quantos troféus serão nessa edição 2023? São 35 segmentos esse ano. Né? Eu acho que o ano passado foram 35 ou 36. Isso também, boa pergunta também, é o seguinte, isso também ao passar dos anos... houveram algumas somas. Lá no início eram menos categorias. Né? Então depois se achou necessário colocar algumas outras que a gente viu que estava faltando. Isso todo ano. Até porque o mercado também vem se fragmentando, né? Claro. O mercado vem se fragmentando, o mercado vem evoluindo em outras coisas mais, né? De inteligência artificial, eletrônicas e tal, né? Então a premiação ela também tem a sua dinâmica de daqui a pouco dizer, olha, vamos colocar mais uma premiação ou vamos substituir essa premiação por outra, né? Sempre olhando o mercado, sempre avaliando. Aí essa avaliação é feita pelo pessoal da editoria da revista, junto com a direção, editoria, pessoal do comercial também vai percebendo, olha, tá faltando tal coisa. E as próprias empresas, às vezes, né, elas dizem, olha, seria interessante ter a categoria tal, X, essa ou aquela. Não, eu imagino que, por exemplo, há 15 anos atrás, e não sei se existe nessa edição, o troféu, por exemplo, empresa vendedora ou produtora de drone.
Os drones são, né, apareceram aí, talvez há 5 anos no máximo, né? E hoje tem um mercado bastante significativo. Não sei se... Sim, é perfeito. É bem isso que tu está dizendo. Se não existe, pode passar a existir. Então, né? o que a gente procura também fazer quando vai criar uma nova categoria é ver primeiro, tem fundamento essa categoria? Porque às vezes alguma empresa de drone talvez dizer, por que vocês não fazem, né, uma categoria de drone? Aí vai ver, só tem uma empresa, sei lá. Aí tu não vai fazer porque o mercado é incipiente. Então, tem que também haver uma certa concorrência. Claro, para isso ficar também interessante, né? Sim. Porque, claro, tendo um touro de ouro, as empresas também têm, digamos, se usado desse troféu, que é um troféu idôneo, importante, bacana, como um selo de qualidade, de garantia, etc. Né? O cara pega e, eu tenho o touro de ouro, né? Eu sou nesse setor, né, a empresa escolhida pelos leitores da revista. Pode ser usado sempre como uma ferramenta de marketing, né, da própria empresa. Eu ganhei um touro de ouro. Claro. Bom, esse ano, como tu disseste, já estão eleitos os... Estão. Né? E quando é que será a entrega, ou já aconteceu? Boa pergunta também. O que acontece? Então, contar um pouquinho a história das entregas. Primeiro ano, foi feito no Maxud Plaza, essa entrega de prêmios, que foi bastante bacana, interessante e tal. A partir do segundo ano, foi feito na Sociedade Rural Brasileira, lá em São Paulo também. Por quê? Porque se fez uma parceria com a Sociedade Rural Brasileira, ela tinha interesse também nessa premiação. Ela tem um local muito bacana lá, na sede da Sociedade Rural Brasileira, que fica no centro histórico de São Paulo, muito bacana. Então tem todo aquele peso da Sociedade Rural Brasileira, são os parceirões nossos, e um local agradável, bom, e a gente fez essa junção, então, do Touro de Ouro com a Sociedade Rural Brasileira, e por muitos anos nós fizemos essa entrega de prêmios lá. Na verdade, todas as entregas de prêmio, a não ser a primeira, foram todas feitas lá. Aí, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas nesses 15 anos. Histórico todo. Primeiro, a exposição, que era a Fei Leite, ela deixou de existir. Assim como a Fei Corte também. Assim, infelizmente, quando a Fei Corte ficou ótima, ela terminou. Eu participei de alguma. Uma pena, né? É uma pena, foi uma pena. Acho que ficamos todos órfãos da Fei Corte, né? Sem dúvida. Claro que a Expo Inter, né, Zé? É um capítulo à parte. Nosso bairrismo, mas a Fei Corte realmente era sensacional. Era a outra grande feira do Brasil. E em outro momento também do ano, e uma feira nacional sensacional, enfim. E a Fei Leite, ela tinha esse mesmo propósito, mas pro lado leiteiro, era em novembro, ela também deixou de acontecer. E aí, tu sabe, nós somos um país continental. Então, nós estamos agora aqui em Porto Alegre, né? Mas tem gente que vai estar nos ouvindo aqui que está lá em Rondônia, está lá no Mato Grosso, o Brasil é um continente, né? Sim. Então, para te reunir fisicamente, é uma coisa custosa, né? Porque não é vou ali e volto, é tudo pequenininho, né? Se fosse um país eco desses da Europa, né? Era como ir aqui a São Gabriel, né? Tu atravessava 2 países. Então não. Então isso aqui é um continente. Então reunir as pessoas, tu tem que ter algumas coisas que realmente atraiam. Que nem na premiação da Granja do Ano, tu tens a Expo Inter. Por que é feito na Expo Inter? O cara já está indo para a Expo Inter, ou se ele não está indo, ele ganhou a premiação lá, já aproveita, vai na Expo Inter, conhece a Expo Inter, se não conhece, já aproveita, vai a Gramado, conhece hoje Porto Alegre, que Porto Alegre está super bacana agora, com o Rio, etc. Então, tu junta duas coisas. Então, a ideia de fazer lá em novembro, por também ser o fechamento de ano e sair na edição de dezembro, que é o Guia do Criador, né? Que é a nossa edição especial da revista AG, que é em dezembro. Então, fazia a premiação em novembro. Na edição de dezembro, estão lá os vencedores, etc. e tal. Então, foi feito também nessa época, então, novembro, com a feira, e aí a feira deixou de existir. E aí, claro, algumas pessoas, cara, vou só para pegar uma premiação lá, por melhor que seja. Aí, bom, se tem alguém mais próximo de São Paulo e tal. Bom, aí já perdeu um gancho maior que tinha. Né? Uma chamada. Que foi uma pena. E depois, em seguida, agora, veio a pandemia, né, Zé?
Então, com a pandemia, o que aconteceu? Tudo foi ficando que nem nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos falando aqui com o público, né, online, via internet. Então, essas coisas todas acelerou muito, né? Esse distanciamento. Completamente. Mudou, né? Então, da pandemia para cá, até por problemas da própria pandemia, né, de não poder se deslocar, de uso de máscaras, distanciamento, etc. e tal, se continuou fazendo a premiação, ela nunca terminou, né? Teve todos os anos pandêmicos, ela seguiu normal. Inclusive. Porém, em vez de a pessoa receber lá o troféu em mãos, né? Era feito a votação, as empresas ou pessoas que venceram. Isso aqui daí era enviado numa caixinha bacana por correio para a pessoa receber isso, né? O troféu em casa. Né? Foi feito dessa forma. Bom, agora terminou a pandemia, o ano passado ainda estava meio enroscado, mas esse ano se optou ainda por fazer a entrega da mesma forma, né? Infelizmente, de enviar o troféu e não fazer uma festa que era muito bacana, porque essas festas que acontecem, né? É que nem nós aqui, nós nos conhecemos, né? É bom não falar, faz muito tempo. Vocês vendo pelo cabelo do Zé, vocês vão saber quanto tempo faz, né? Mas... Então, é bom se encontrar, né? Essas feiras que nem Feicorte, o que era o bom da Feicorte? Encontrava com todo mundo lá, né? Ou pessoas que tu queria conhecer, que importavam, que estavam, né, numa situação de comando, de gerência, de diretoria, presidência e tal. Tu ia para lá e ia saber das coisas, o que estava acontecendo. É o que acontece numa Expo Inter pra gente, então, né? Tanto na parte pecuária quanto de agricultura também um pouco, mas mais de pecuária. Cara, quer saber o que está acontecendo na pecuária do Rio Grande do Sul e tal... Vai na Expo Inter que tu vai ficar por dentro, né? E lá na Feicorte acontecia isso aí. E na entrega de prêmio do Touro de Ouro também era muito bacana, porque era uma coisa também, apesar de estar todo mundo bonitinho lá, de gravata e bacana, né? Como tem que ser, era muito descontraído porque era uma reunião de amigos, na verdade, de gente que se conhecia e que foi se conhecendo, alguns que já estavam tradicionalmente se encontravam naquele novembro lá, né? Numa situação festiva, bacana. Então isso era muito bom porque é uma troca de ideias. A gente, né, tu vai conhecer um cara que é de um outro segmento que não exatamente o teu, e de uma empresa bacana, boa, que faz coisas de primeira. Então tu tinha esse congraçamento muito legal que infelizmente agora, por alguns motivos, não tem, fica faltando isso e um pouco. O interessante, Eduardo, desse prêmio do Touro de Ouro é que, como tu disseste, ele é muito mais amplo, vamos dizer assim, do que a maioria das premiações que acontecem na Expo Inter, inclusive a grande do ano. Né? Acho que existe uma maior quantidade de segmentos que estão concorrendo e como tu diz, favorece uma integração maior de conhecimento entre empresas ou donos de empresas ou diretores de segmentos completamente diferentes. Exatamente. Então acho que isso aí E era muito interessante também porque muitas dessas pessoas, algumas tinham assim pouco contato, digamos, com o pessoal da sociedade rural brasileira, por exemplo. Então já aproveitavam para conhecer a sociedade rural, né? Normalmente o presidente da sociedade rural brasileira estava junto na entrega de prêmios. Então tu tinha todo uma coisa muito bacana, muito legal, muito mais do que o próprio prêmio. O prêmio era, digamos, uma desculpa para nos encontrarmos lá e fazermos isso. Porque nesse mundo corrido de hoje, né, Zé, o que mais falta tempo é tipo assim, de bater um papo, de trocar uma ideia com um pouco mais de tempo, conhecer um outro. Tá todo mundo se ajuntar. Então o prêmio também, a entrega física do prêmio, né, tinha essa parte de congraçamento, que infelizmente agora, também por pandemia, não teve. E agora a gente está tentando formular alguma coisa, tentar juntar ele com alguma outra feira e tal, que isso facilite esse encontro. Né? Porque as pessoas também, como elas estão com muita corrida, não adianta fazer um evento, né, que a premiação é super interessante, mas é que eu não tenho um mote maior, um facilitador para reunir essas alguém pessoas, que ajude, que facilite, né, essa tem isso. Presença. Mas a premiação ela segue igual, o Guia do Criador, onde é publicado os vencedores, é um sucesso nosso editorial, né, porque fala de várias matérias interessantes para o ano inteiro, então um material de uso no mínimo anual, e lá dentro então tem também
cada vencedor conta um pouquinho da sua história, por que o seu produto é o vencedor, Então isso é um ganha-ganha bem interessante, né? Para a revista é bastante interessante, por óbvio. Para os vencedores é uma chancela de qualidade bacana que todos gostam de vencer. E para o leitor também é interessante porque ele fica sabendo, digamos, da preferência da maioria e daqui a pouco ele pode também se guiar um pouco por isso ou não. Um guia de atualização. Né? Então é bem interessante. Muito, muito interessante, Eduardo Hoffmann. Eu te agradeço, né, pela tua presença nesse programa. Não foi fácil trazê-lo até esse estúdio aqui. Não, foi tão difícil assim, Zé? Um pouco, mais ou menos. Mais ou menos. Mas quando tu me pediu aí, é o Zé Arthur. Né? É isso aí, Zé. Bom, Eduardo Hoffmann, eu te agradeço e te deixo aí alguns minutos para as tuas considerações finais. Tá bem. Para então dizer que realmente o Touro de Ouro é um sucesso, né? Ele há 15 anos atrás a gente imaginou que ele pudesse ser uma premiação importante e tal, mas não tanto quanto ela acabou se tornando. Ela realmente hoje ela é disputada por essas empresas todas, por todos os segmentos. Alguns casos assim de vencedores assim novos, os caras assim, nossa, eu ganhei o Touro de Ouro, sabe, enfim, sim. Né, assim meio, pô, que legal, que sensacional, que coisa bacana. Então isso é uma coisa que nos agrada muito, porque como nós somos do meio, né, a editora, ela produz também, é produtora de gado, de pecuária, está muito inserida nisso. Então é muito bacana tu ver essa premiação, ela sendo o que a gente imaginou que ela pudesse ser. Bom, realmente um sucesso. Esse foi Eduardo Hoffmann, diretor executivo da revista A Granja e da AG Leilões, aqui no programa A Hora do Boi. Gostou do programa? Deixe o seu like, ative o sininho para receber informação qualificada toda semana. A Hora do Boi volta na semana que vem. Até lá!